Oi, gente, aqui é a Abigail de novo. Nós vamos agora fazer um exemplo daquela lógica de resolução de questões do Enem que eu apresentei no vídeo anterior. Então, agora a gente vai pegar uma questão, e eu escolhi uma questão de Enem com relação à variação linguística, né? Tem mais outras, mas hoje eu vou fazer só, nesse vídeo eu vou fazer só de uma dessas questões. Para a gente poder utilizar essa lógica, tá bom? A gente tem aqui um texto 1, pequenininho, que a gente observa a fonte, que está escrito folclore literário e linguístico. E um texto 2, um pouquinho maior, que a gente tem ali na referência ao Tran Dourado, um escritor renomado da literatura brasileira, Um Dia em Segredo. Então, a gente tem aqui a indicação de um texto curto tirado de folclore literário, provavelmente uma definição, e um texto curto tirado de uma narrativa. Identifiquei os gêneros textuais, e esse é um ponto importante que eu não cheguei a mencionar no vídeo anterior, mas acho que pode facilitar muito a nossa vida. A gente correu o olho no texto, vamos para o enunciado. O uso que Prima Constança faz dos ditados populares no texto 2 constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1. Parei aqui, mesmo faltando uma palavra só, porque essa é a declaração que o enunciado faz a respeito dos dois textos. A relação que o enunciado estabeleceu entre os dois textos. Ele diz que uma personagem que está no texto 2, que se chama Prima Constança, usa ditados populares. E esse uso que ela faz é uma maneira de utilizar o tipo de saber. Ou seja, o texto 1 indica um tipo de saber, né? Foi definido no texto 1 esse tipo de saber. Então, esse uso da Prima Constança do texto 2 é uma maneira de usar o saber apresentado no texto 1. Então, eu já vou ler o texto 1 pensando que ele vai me apresentar um saber, um conhecimento, um entendimento de alguma coisa. E vou ler o texto 2 sabendo que nele tem uma personagem chamada Prima Constança que usa ditados populares de uma determinada forma, que eu quero entender justamente a forma que ela utiliza. Pois bem, agora eu vou para os textos. Texto 1. Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência do povo, exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Então, é uma sentença, uma frase curta, né, de alguma coisa que é verdadeira, que é baseada na experiência do povo, conhecimento empírico, e que é apresentado de uma maneira poética. Então, tem uma linguagem toda trabalhada, toda preocupada com a estética. E nessa sentença, nessa frase, existe uma norma de conduta. Opa, uso da Prima Constança pode ter a ver com essa norma de conduta. Vamos ao texto 2. Rindo brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas, Prima Constança disse isto: dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Enquanto Prima Biela, desculpe, a leitura tá ruim aqui, dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. Prima Constança ia rezar, pedir a Deus para iluminar Prima Biela, mas ia também tomar suas providências, casamento e mortalha no céu se talha, Deus escreve certo por linhas tortas, o que for, será, que tem um erro de digitação. Dizia os ditados todos procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Olha o uso que a Prima faz do ditado popular. Se achava um instrumento de Deus. Então, agora a gente vai olhar as alternativas, porque a gente já encontrou mais ou menos onde é que está a resposta da questão. Então, a gente vai olhar as alternativas e ver a pertinência, a coerência delas. Na letra A, ela cita
A prima Constância faz citação? Sim. Pela força do hábito, a gente vai observar. Letra B, aceita-os como verdade absoluta. Ela não está aceitando, ela está usando os ditados populares. Então, a letra B a gente já consegue eliminar. Letra C, aciona-os, quer dizer, traz eles para serem utilizados. Pode ser, para justificar suas ações. Vamos deixar aqui meio de lado que tem a possibilidade de ser. Ela está tomando algumas atitudes que, de repente, os ditados são usados para confirmar. Letra D, toma-os para solucionar um problema. Ela toma? Toma para si. Mas aí a gente tem que observar a questão de solucionar um problema. Considera-os. Ela considera, ela leva em consideração ou ela apresenta? Não me parece que ela tenha levado em consideração, que seria a mesma coisa que o aceitar, que a gente eliminou da letra B. Como uma orientação divina, tem alguma coisa a ver, mas ela não considera. Então, a gente pode eliminar de cara B e E. Então, a gente vai pensar se a questão toda é... A gente já viu que o verbo de ação, o verbo de comando que ela usa, né? Os verbos de comando que se aparecem aqui, a gente tem citar, acionar e tomar como verbos possíveis. A gente já eliminou citar, acionar e tomar. A gente eliminou o aceita e o considera. Muito bem, agora a gente vai observar a pertinência da segunda parte. No finalzinho do texto 2, a gente tem a indicação. Dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Essa era a ação dela. O que diz no texto 1? Que o ditado popular contém uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Esse é o ponto. Então, agora a gente vai observar do que sobrou. Ela cita por força de hábito, tem a parte final do 2 não aponta para a força de hábito, a gente pode eliminar. Ela justifica as suas ações com o ditado popular? Muito provavelmente, porque ela quer transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Mas vamos ver aqui, letra D. Toma-os para solucionar um problema? Não, ela não está solucionando o problema. Então, o que a gente tem aqui é, letra C, aciona-os para justificar as suas ações. O que a gente fez aqui? Todo aquele procedimento que eu falei no vídeo anterior, a gente seguiu os 5 passos, utilizando a lógica e perdendo tempo com leitura. Por mais que a gente tenha lido tudo, aqui eu estou usando um texto em língua portuguesa, então é mais fácil da gente correr os olhos em tudo, a gente se prendeu aos pontos que o enunciado indicou para a gente, direcionou, contendo uma norma de conduta e essa parte final do texto 2 falando a respeito de a prima Constância, personagem, tentar transformar os próprios desejos nos desígnios de Deus. E isso, querendo ou não, é uma forma de transformar, de justificar as ações que ela vinha tomando. Então, é isso. Esse é um primeiro exemplo. De repente, mais para frente, a gente faz outros, ok?